Pode Caverna! Pode Caverna. Olá, galera, está começando mais um Pode Caverna super especial com a turma da casa. Hoje a gente não tem convidado, não. Hoje a gente tem a turma da casa aqui. E o Marquinhos está virtualmente. Sim, porque ele não vai participar, mas ele também mandou ali as dicas dele ali e tal coisa. E antes então de começar esse papo aí, cara, você que está aqui novo no canal, pô, se inscreve aí no canal se você não for inscrito ainda, beleza? Pra gente é importante que você se inscreva no canal. A gente está tentando conseguir algumas metas ali de monetização. Pra gente é importante monetizar aqui o canal. Então, se você se inscrever, você vai estar ajudando a gente, tá? E aproveita e já dá o joinha no vídeo, porque a galera normalmente esquece de dar o joinha, né? E aí, pô, dá o joinha. Se no final do vídeo você achar que o joinha não é merecido, você bota o joinha para baixo, tira o joinha, faz o que você quiser com o joinha. Mas não esquece de fazer essa interação, porque é importante para a gente também mostrar para o YouTube o quanto esse vídeo está sendo legal, porque às vezes você gosta do vídeo e esquece de dar o joinha. Isso para a gente é importante aqui, beleza, galera? É. Bom, isso aí. E outro recado importantíssimo aqui, só para a gente não deixar de falar, nesse momento brabo aí de pandemia, a gente tem uma iniciativa de umas donas de casa aqui no Grajaú, que elas estão se reunindo para fazer quentinhas para a população em situação de rua, entendeu? Então, assim, se para essas pessoas já é uma vida dura, já é um negócio complicadíssimo em qualquer cenário, nesse cenário que a gente está vivendo de pandemia, para esse povo aí, se por acaso não tem gente provendo alimentação para essas pessoas vão ficar numa situação pior ainda. E você pode ajudar, e é muito simples você ajudar. Aqui na descrição do vídeo, eu estou deixando um número de conta, tá, dessa campanha, que você pode doar qualquer valor, o valor que você tiver, tá? Não, eu tenho só R$5, doa R$5, cara, tem só 10, doa 10. Se puder doar mais, pô, beleza. E se você não puder doar, ou se você já estiver doando em algum outro projeto, pô, ajuda a gente a divulgar essa iniciativa, que é uma iniciativa muito bacana, que não tem nenhuma entidade envolvida, veio da iniciativa particular das pessoas de terem identificado que tem essa necessidade, então as pessoas estão se juntando, e aí qualquer pedrinha aí para a construção dessa ação aí é muito importante. Beleza, galera? Bom, já que eu falei de pandemia, cara, a gente, pelo menos eu percebi que nesse cenário eu também estou lendo muito mais. Porque como eu não estou saindo, algumas coisas que eu fazia de ir para rua, de ir para academia, nem academia nem se fala, né? A barriga que tá, ainda bem que só mostra daqui para cima, né? A barba tá grande por causa disso, mas esconder o pescoço. Para esconder. Mas o cabelo tá bagunçado, fundindo tudo. Então, cara, assim, eu percebi que eu tô lendo muito mais. Hoje, agora, chegando aqui, iníciozinho de setembro, eu já li mais livros do que eu li o ano passado inteiro. Então, quer dizer, e tem alguns que estão em andamento que eu não estou considerado como lidos, mas estão já em processo de finalização e tal. E aí eu falei assim, pô, cara, se eu estou lendo bastante, e tem cada livro tão bacana que me dá vontade de indicar, então por que a gente não faz um episódio falando dos livros que a gente está lendo? Lógico que eu estou lendo livro pra cacete, então hoje, para a gente não dar indicação demais, a gente determinou que cada um de nós vai indicar 2 livros e tem mais 2 bônus aí, que são os livros que o Marquinho mandou para a gente indicar aqui. O Marquinho não está podendo participar, porque ele está envolvido aí com outros compromissos de faculdade, etc. Mas... Iluminação mundial. Exatamente. Ele tá fazendo a vacina lá. Tá produzindo a vacina. Projetando, né? Mas a gente também vai ter as indicações do Marquinho, que eu também vou dar as indicações dele aqui. Beleza? Então, sejam todos muito bem-vindos. Né? Vamos começar aí esse papo, começar essa bagaça aí. Vamos lá, Diego, começa o Diegão aí. O Diegão tá com cara de que tá trazendo coisa muito legal. Diga lá. O primeiro livro que eu vou indicar é um livro que eu amo de paixão, não só pela filosofia envolvida, que eu pratiquei por muito tempo o Kenjutsu e tal, mas que é o livro do Miyamoto Musashi. É maravilhoso. É uma chaproca desse tamanho o livro do Miyamoto Musashi, mas vale muito a pena.
Caraca. E esse é o volume 1. Tem volume 2 que também é gigante. Mas... E como é que é o nome do livro mesmo? É Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi. Uhum. Tem versões do livro que podem trocar de nome, Cinco Anéis, por exemplo. Uhum. Mas esse é uma coisa mais filosófica, mais voltada para quem está estudando Bushido. É esse mesmo. Não é esse não, mas deve ser essa grossura. Ah, tá. Exatamente. Eu achei que fosse por causa disso. Porque a grossura é essa mesmo. A grossura é essa. Isso aí pra dar uma ordem de grandeza. Aí é o seguinte, eu falei que 2 dicas pra cada um, aí o cara fica usando coisa subliminar pra dar 3 dicas. Não, né? caralho! Foi só pra ilustrar a grossura da chapoca. Eu falei que tem outro pra mostrar aqui. Fechou. Porra, velho. Então... Mas aí esse livro é um livro que possivelmente não foi ele que escreveu, mas foi alguém que escreveu sobre ele, não é isso? O Cinco Anéis, que basicamente a mesma história. Uhum. Ele tem um quê mais filosófico voltado para a própria vida do Miyamoto Musashi. Uma coisa voltada para o Bushido, que é a filosofia deles e tal. Uhum. Esse, que é só o Miyamoto Musashi, ele é mais uma história mesmo. Tem sobre ele, a vida dele e tal, é sobre a vida dele. Sim. Mas ela é mais contada como uma história de aventura. Entendeu? Ela simplifica muita coisa da filosofia e conta mais a história mesmo, entendeu? Dele. Ah, legal. Dele. E é interessante porque quando a gente vê uma história, a gente tem um conceito de que, tipo assim, vai acontecer uma luta. E você espera que a luta acontecer, entendeu? E a luta no livro acontece. Só que, nesse caso, como é baseado numa história diferente, uma cultura diferente, é como na vida. Às vezes você espera que algo aconteça e não acontece nada. E às vezes, quando você menos espera, pá, acontece um monte de coisa, você fica tipo, caraca, e agora, sabe? O conceito foge do que a gente espera de livro. Sim. Porque a gente não está acostumado. Então vale muito a pena ler por causa disso. Eu reli por causa disso, eu adoro esse livro. Bacana. Mas o outro livro que eu ia comentar, já vou puxar logo pro outro, que é o Autobiografia de um Yogi. Esse é uma biografia mesmo, e é a questão do livro. Yogananda, Autobiografia, do Yogananda. Yogananda, né? Teve uma pessoa que me indicou esse livro uma época, foi inclusive uma época que eu estava fazendo yoga, e aí falou assim, pô, você tem que ler esse livro e tal. Eu confesso para você que eu tenho o e-book dele, mas ainda não li, mas me convença aí de que o livro é legal. Então, o livro... Eu vou ter com minha mãe. Ele é uma pessoa que nasceu com uma certa luz, esse cara. Você pode olhar por um meio científico ou por um meio espiritual, tanto faz. Mas ele tem recordações da vida dele desde quando ele nasceu. Ele lembra de quando de vidas passadas ou dessa vida? Não, dessa vida. Desde quando ele nasceu? Mas momento Ray aí, ó. É o Ray do Promise. É o Ray do Promise, já é o momento Ray aí, ó. Ele tem memórias, tipo, muito pequenas. Tipo assim, ele aprendendo a falar, ele tem memória desse pensamento dele e tal. Então, o livro, pra você ter ideia, é de 46, quer dizer. 1946, então, sim. Historicamente, foi ontem a história desse cara. Sim. Né? E qual a grande questão? Ele é um yogi. O que seria pra gente uma pessoa iluminada, um ser de conhecimentos e por aí vai. Um mestre, né? Um mestre. E o que ele prova no livro dele é que, na verdade, a nossa cultura do Ocidente não conhece essa cultura. Que lá existem muitos yogis, entendeu? É normal você ter por aí, essa cultura de pessoas espiritualizadas, sabe? E aí ele mostra conhecimentos dele, da vida dele, que é basicamente um olhar para a vida que a gente não tem. É um segundo olhar para a vida. É bem interessante. Porque ele não começa como é que eu vou dizer, iluminado. Ele vai se tornando iluminado. Existe um caminho da iluminação dele. E ele narra como é chegar à iluminação. Tem um trecho do livro, acho que não chega a ser um capítulo, acho que são 2 páginas, que ele narra como é o instante em que você se ilumina. Qual é a sensação, qual é a coisa, entendeu? E duas coisas interessantes do livro. Uma, é o único livro que o Steve Jobs tinha nos arquivos dele, era esse. Interessante. Outro é que tem
paralelo a isso, um filme do Gandhi, que se você ler esse livro do Yogi e passa a entender essa filosofia, tem, por exemplo, uma cena nesse filme do Gandhi em que ele tá andando com, sei lá, o primo dele, irmão dele, conhecido na rua, e vem um pessoal assaltar eles. Isso antes do Gandhi ser o Gandhi, como ele era jovem ainda. Sim. E na cena o que acontece? Os caras vêm assaltar ele para, fecha os olhos, e o irmão dele, sei lá, começa a discutir com os caras. A polícia aparece e os caras saem correndo. Aí o Gandhi abre os olhos e o cara fala, pô, cara, que coincidência que a polícia apareceu. Aí o Gandhi ri e fala, coincidência. E eles seguem o caminho deles. Se você ver essa cena sem conhecer essa filosofia, ela passa batida. Mas se você conhece a filosofia, você entende que, tipo assim, Deus estaria presente em tudo. Seria mais ou menos isso, entendeu? Então, quando o Gandhi ri e diz coincidência, para ele não foi uma coincidência, entendeu? Ele sentiu que aquilo ia acontecer, sentiu o chamado, sentiu isso aqui, sabia que a polícia ia aparecer, tem toda uma coisa por trás, entendeu? E isso num filme paralelo, uma história paralela, mas para mostrar como isso está dentro da cultura deles, entendeu? Então é muito interessante, porque é uma cultura completamente diferente. Vale muito a pena ler o livro mesmo. Eu acho muito bacana essa coisa de você ler coisas de outra cultura que te tira de uma zona de conforto. E por mais que você não seja um cara crédulo naquilo que está sendo falado, mas uma coisa, por exemplo, que me chamou muita atenção foi o fato de que ele não nasce predestinado, ele se constrói naquilo. E isso é uma lição que a gente tem que aprender para a vida da gente. Tipo assim, qualquer melhoria que você venha a fazer é uma conquista, ela não é um dom. Ela é uma conquista, é algo que você tem que, né, trabalhar por aquilo. Né? Eu acho legal, bacana. E aliás, esse fato é interessante, porque ele quer ser predestinado. Ele na cabeça dele fica, não, porque eu sou, ele fica buscando predestinações na vida dele, e não tem, entendeu? Não, é uma construção. Isso né? que é interessante, exatamente. Depois é que ele se dá conta que ele vai construindo a coisa, sabe? Bacana. Nossa. Só um parênteses muito rápido, esse negócio das memórias do antes-nascimento, isso é comprovado cientificamente, cara. Tem gente que pode ter gente assistindo o vídeo aí que pode achar que isso isso é papo furado, mas não, cara, isso é uma parada real, que inclusive eu e Carla estávamos assistindo, Carla, minha namorada, a gente estava assistindo o The Promised Neverland, que a gente até gravou um vídeo, né? E cardzinho aí. E um dos momentos do anime, spoiler, é que um dos personagens tem essas memórias. A gente até comentou aqui mais cedo o nome dele, né? Tem essas memórias de quando ele estava na barriga da mãe dele e indo para o mundo, né, cara? Então é uma parada que eu até virei pra ela e falei, porra, isso existe, cara, isso é possível? Ela falou, não, cara, pior que é. Porque ela estudou enfermagem e psicologia e isso já foi explicado em ambas as áreas, cara. Legal. Por isso que eu comentei que, tipo assim, no começo eu falei, tanto pro lado científico quanto pro lado espiritual, a pessoa pode acreditar no que ela quiser, entendeu? Sim. A história vale muito a pena. Detalhe interessante do livro é que ele sentiu, o livro termina com a morte dele. Porque ele... Pô, ele morre no final, cara. Deu spoiler, sacanagem. Deu spoiler, porra. O que acontece... Porque ele morre em 1946. O livro lançado em 1946, ele morre em 1956. Ele prevê a morte dele 2 dias antes dele morrer. Porra. Ele tá numa festa e tal, ele para, eu vou morrer daqui a 2 dias. E aí ele senta e escreve o livro e falece, depois que ele terminou de escrever o livro. Legal. Caraca. Falam que o Chico Xavier também teve uma coisa desse gênero, né? Que ele disse que ia morrer num dia em que as pessoas estivessem alegres e tudo mais. Ele faleceu, acho que foi no dia que o Brasil ganhou o Tetra. Não, Tetra não, acho que foi o Penta, foi 2002? Foi 2002, Acho que foi 2002, O Jean gritar aqui, é o Tetra! É que eu entendo... Eu assisti... Diga. Ficava moendo, né? É que eu entendo de Chico Xavier, mas não entendo de futebol, entendeu? Eu ia falar, a área do feio, o Chico Xavier, pô. Mas qual é interessante? Por que pode ser tanto científico quanto espiritual? Porque existe eu esqueci agora o nome da inteligência que falam, que é da noção do próprio corpo, né? Que os jogadores de futebol têm, que os artistas, o pessoal que faz artes marciais tem, que é entender o próprio corpo. Entender os limites, entender... Então pode-se dizer, por exemplo, se você olhar para um lado científico, que ele tinha noção do corpo dele a ponto de saber como ele ia morrer, entendeu? Caralho. Ele tinha essa
se você olhar para um conceito científico, pode-se dizer isso, sabe? Uhum. Então, o livro vale a pena para qualquer coisa. É um olhar foda sobre a vida. Muito diferente do que a gente está acostumado. Então, Legal. vale muito a pena. Foda. Eu só queria fazer um adendozinho aqui, que é o seguinte, cara, como a gente... só fazer um negócio aqui, pronto. Agora sim. Como a gente vai dar cada um 2 dicas, então você aqui é o seguinte, nós estamos dando dicas de 10 livros bacanas aí. E aqui na descrição do vídeo, você vai ter link para todos eles aqui. E se você for comprar o livro, usa o linkzinho da gente, porque com o linkzinho da gente, o Podcaverna ganha um trocadinho ali em cima e você vai pagar exatamente o mesmo valor. Então, para a gente é legal, porque isso é uma forma da gente também rentabilizar o canal, beleza? Sim. Bom, Isso então aí. vamos lá. Heloísio, manda Oi! para nós aí o... Oi, vamos lá então. Infelizmente eu não tenho o livro aqui em mãos fisicamente, mas ele está no meu bonito Kindle aqui. Estará na tela a capa dele bonitona aqui. Vai aparecer na tela aí, galera. É A Mão Esquerda da Escuridão, da Úrsula K. Meu Deus, eu esqueci o nome da moça, meu Deus. Caralho, que merda. Falei pra estudar. Porra, pois é, cara. Não, eu tava aqui com o negócio aberto aqui, ó. Vamos lá. Úrsula K. Le Guin. Tá muito fácil, pô. Pois é, não faz pra caralho. E é um livro que, assim, eu comecei a ler, até a Fê também tá nessa jornada aí comigo, que a gente começou a fazer o curso de leitura do Rafael Otati e do Mário Márcio, lá do Estranho Escritório, da Estante Distópica. Então, cara, é um livro que eu já tô no 3º capítulo, eu vou adentrar agora o 4º, e, cara, o livro é sensacional, e para o que a gente está vivendo hoje em dia, eu acho que ele encaixa muito bem, que é um universo mega distópico, e com uma ficção científica maneiríssima por trás ali junto da história, né, da Úrsula. E, cara, é muito maneiro. Já em 1960, tratando de androgenia, gênero. Cara, essa mulher foi foda, cara. Ela escreveu um livro chamado Is Gender Necessary? E ela fala sobre gênero pra caceta no livro, cara. Isso em 60, cara. Pois é, uma parada assim muito foda, né? Lembrando que, tipo assim, 20, 30 anos antes, tem um monte de autoras que só conseguiam ser publicadas porque publicavam sob pseudônimos, entendeu? Masculinos. Exatamente. Não, ontem, Harry Potter. Harry Potter, a J.K. Rowling, teve que botou J.K. pra não saber que era uma mulher que tava publicando. Olha só, cara. Olha só. Pois é, ou seja, é uma parada que, assim, é foda, né? Um mundo que a gente ainda tá tendo que desconstruir, né? E reconstruir muita coisa para as mulheres terem o espaço delas, né, cara? Conta um pouquinho sobre o que é o livro, assim. É basicamente a história de um personagem que, inclusive, ele no livro, ele é identificado como ele, mas ele já foi mulher, cara, porque os personagens do livro, eles mudam. De gênero. De gênero. Essa que é a parada assim, mega interessante da pegada do livro. E tá rolando ali uma ditadura, né, cara, num universo, porque, inclusive, tá me lembrando muito Star Trek, cara, porque a história da Úrsula, cara, não se trata em um planeta apenas, mas de um universo com vários planetas, cara, e várias confederações e tal, então é muito maneiro mesmo. E tá rolando uma treta pra derrubar esse império aí que tá ainda nessa ditadura, cara. E aí, assim, como eu tô no capítulo 3, cara, já foi introduzido que parece ser um vilão ali, ou uma figura misteriosa, e aí tá encaminhando pra essa história aí, cara. Ainda, como eu te falei, é a primeira vez que tô lendo o livro, então eu tô bem cru ainda com algumas coisas, mas ela, a princípio, tá introduzindo pra gente toda essa parada dessa galera que tá controlando esse planeta onde eles estão, que eles se chamam Inverno. E basicamente é isso, cara. Parece que vai rolar algum atentado, e tem uma pessoa que está por trás aí maquinando isso. E a personagem principal da história está ali meio que assistindo isso, e ela meio que também está junto do governo nessa parada, e meio que esse é o desenrolar, cara, da parada. E é um universo distópico, ficção científica, então é uma parada no futuro. Existem várias raças de alienígenas, e a maioria deles tem esse lance de trocar de gênero. É muito interessante, cara. Muito legal, interessante cara. mesmo. Isso fala sobre... Dá uma perspectiva diferente, né? Sob ponto de vista.
né? Quando Exato. você troca o gênero, né? Acho muito legal isso. Exatamente, cara, muito interessante. E tem todo um lance, cara, do lance de como as pessoas se relacionam, de ter filhos, que é uma parada completamente diferente. Cara, é muito maneiro, é muito maneiro. É um livro que eu tô assim, eu até falei com o Rafa, cara, o Rafa Tati, que eu tô assim, surpresaço, de uma forma muito boa, como é que o livro é rico em muita coisa que inclusive é muito atual, que a gente tá vivendo muito hoje em dia, né, cara? Sim. Então, assim, é uma parada que eu recomendo a todos aí, que parece já está sendo uma leitura, assim, muito rica pra mim. E eu acho que vai ser pra galera toda aí, ainda mais que a gente tá vivendo hoje em dia, é uma parada muito legal pra gente ler e refletir. Verdade. Seu segundo livro aí, manda aí, aproveita e bala. Então, o meu segundo livro não é exatamente um livro, é uma obra de literatura também, mas é um mangá aqui, que eu finalmente comecei a ler, eu e Cláudio e Diego até falamos disso na nossa gravação. Uma obra de arte. Que é o Demon Slayer. Demon Slayer. No Yaibai. Pois é, que eu fiquei muito feliz, eu não sabia, cara, eu fui saber nisso justamente lendo aqui as coisas do mangá, que é uma mulher que desenha e escreve a história, cara. Legal, cara. Eu achei isso, cara, foda pra caralho, porque a gente tá precisando de mais mulheres, cara, nesses universos todos aí, tanto dos livros, dos mangás e dos quadrinhos, né? Então, sim, cara, sim, é verdade. a gente realmente está precisando muito disso. E o Demon Slayer, cara, ao contrário do livro da Úrsula, que é uma parada um pouco mais pesada, não que o Demon Slayer não tenha seus momentos, mas assim, é fantasia, né, cara? Uhum. A ficção científica, ela às vezes apela para uma parada mais real, por mais que seja também meio viajado. Mas o Demon Slayer é mais fantasia mesmo, então assim, é uma parada para você ler e se descontrair um pouco mais. Uhum. Mas, assim, mais leve, né, um pouco, né? É leve algumas aspas, porque assim, ainda tem umas paradas meio loucas que acontecem assim, mas é claro, não é nada na vibe, por exemplo, do vídeo que a gente fez, né, do Promised Neverland. Promised Neverland realmente é muito pesado, cara. Entendi. Já o Demon Slayer não, é um pouco mais suave. E aqui, cara, uma ótima leitura pra quem gosta do gênero shonen, né, dos mangás. Embora eu não ligar muito pra essas coisas, mas é assim, é uma parada bem maneira mesmo, uma aventura, assim, bem legal, cara. Acho que vale a pena conferir. Show de bola. Se tiver a oportunidade de assistir o anime, porque também os traços são lindos. O pessoal fala que é foda. Ah, quer dizer, esse mangá também já tem o anime dele, né? Sim, ele já finalizou no Japão, inclusive, tá terminando de sair aqui no Brasil. Nós já estamos no número 8. Já finalizou lá no Japão no número 20, que é mais uma coisa que também me alegrou muito, não é uma coisa quilométrica. Então eles já estão fazendo o anime aí, entregando pra galera aí, que como o Cláudio falou, o pessoal tem elogiado muito os traços, que são lindos. Então eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou dar de uma vez as dicas que o Marquinho deu, e aí vocês vão me perdoar, assim, porque eu não li os livros, mas eu fiz uma pesquisinha básica aqui para poder convencer você que os livros são livros que merecem ser lidos, assim. O Marquinho, ele deu 2 dicas, e uma delas é o livro Duna. Na verdade, Duna é uma história bem mais ampliada, que não é um livro só, né? Ele leu, foi o primeiro livro, que é aqui, ó, Contos de Duna, livro 1, que é do Frank Herbert. Mas ele tem uma história assim muito maior e tal, e que é um livro assim bem legal. Eu já tinha assistido, mas cara, assisti há muito tempo a primeira adaptação para o cinema, que foi feita foi dirigida pelo David Lynch em 1984. Inclusive, das pessoas que faz parte do elenco é o Sting. Sting eu assisti esse filme. Nossa, nem lembrava disso. Caraca, é mesmo. Pois é, ele mesmo. Roda. O Sting do The Police, né, cara? E assim, ele virou filme em 84 e hoje, o dia que nós estamos gravando, nesse vídeo vai sair na próxima terça-feira, mas hoje a gente está gravando no dia 9. Hoje saiu o primeiro trailer da adaptação que eles vão lançar esse ano ainda. Então, cara, assim, porra, só para você ter uma ideia, quem está no elenco dessa adaptação é o Oscar Isaac, que fez Star Wars, né, fez o Paul Dameron. Jason Momoa também está nesse elenco. Também está no elenco aquele cara que fez o Drax do Guardiões da Galáxia. E assim, puta do elenco tal. O ator principal é um ator desconhecido para mim, mas porque ele é um jovenzinho tal. A história se foca muito nele, né? E qual é a história? Ele é herdeiro de uma das... apesar de ser uma história de ficção científica que se passa 24 mil anos no futuro, tem uma pegada muito feudal. Entendeu? Então ele faz parte de uma das casas, digamos assim, nobres, que herda, digamos, ele é o herdeiro que vai para um planeta. E esse planeta é um planeta árido,
O nome Duna vem dessa aridez do planeta, né? E esse planeta é o único lugar na galáxia que tem uma especiaria que chama-se... que eu esqueci o nome aqui, que eu tinha anotado. Não lembro. Eu lembro dos vermes de areia, mas não lembro da especiaria. Eu só lembro dos vermesão também. Chama-se melange. E aí, cara, esse livro, ele traz um monte de conceitos interessantes. Primeiro que é o seguinte, uma curiosidade, é o livro de ficção científica mais vendido da história. Quer dizer, é uma coisa que eu não tinha noção. Pra você que achava que era Senhor dos Anéis, querido. Achou errado, tá? Achou errado. Não, ficção científica, porque Senhor dos Anéis nem ficção científica. Fantasia. Ficção científica. Mas é o livro de ficção científica mais vendido. Ele foi lançado em 1950 e acho que 65. Em 66 ele ganhou o prêmio Hugo, que é a premiação de livros de ficção científica, né, cara? Que é o maior prêmio de livro de ficção científica. Que foda. Esse livro ele tem algumas inovações além disso. Por exemplo, nesse livro não existem computadores nessa história. Por quê? Porque a religião do Império proíbe máquinas pensantes, porque eles têm medo das máquinas pensantes. Então, quem é que faz os cálculos nessa sociedade? São pessoas que são treinadas desde jovens para fazer cálculos complexos, que são os mentates. Olha que interessante. E esse livro ele traz algumas coisas muito interessantes também, que são alguns paradoxos psicológicos, científicos e filosóficos, que ele joga para dentro da narrativa. Então não é só uma história interessante, com uma roupagem de ficção científica. Ele também traz alguma coisa filosófica ali no meio e, ao mesmo tempo, ele traz alguns conceitos que, na época em que o livro foi escrito, eram conceitos muito recentes, como ecologia, por exemplo. Até o fato do livro a história estar ambientada num planeta árido, tem toda essa questão. Como é que esse planeta ficou árido? O que tem ali, né? E tem os vermões de areia, assim. Que é bizarro no filme. O filme é de 1984, você tem que pensar que em 1984 você tem a tecnologia de 1984, mas a história é muito boa, é muito bem produzido, né? Para a época, assim, e não vale nem você comparar qual que tem. Logicamente, esse novo, só de ver os 2 minutos de trailer, você já vê que. Não tem como comparar. Mas é sensacional, assim. Eu acho que é uma transposição interessante, apesar de não ter lido o livro, mas eu acho que é um filme que envelheceu bem pela trajetória, pela forma como ele conta a história. Até pela fidelidade com que ele deve ter da história original, né? David Lynch... Uma coisa interessante... Diga lá. Deixa eu ver uma coisa, aumentar, que eu conheci a história do Duna por conta do Iron Maiden. Tem uma música chamada To Tame a Land, do álbum Peace of Mind. Nossa! E, assim, né, ele faz várias menções, né, aos Freeman, aos Vermes de Areia, né, enfim, várias referências associadas ao Duna, e assim, a gente nem precisa falar o quanto o Iron Maiden é fantástico em todos os sentidos, mas em particular pelas referências históricas, referências culturais. Então, nossa, e essa música é a música que eu acho fantástica, a música que eu mais gosto desse álbum. E, enfim, quando eu pesquisei e na época, na minha adolescência, eu descobri que fazer referência a essa história, cara, eu fiquei super curioso. Aí eu vi o filme antigão, né, que tem lá os seus traços, né, da época, mas realmente é bem interessante. E a história é muito boa. Eu não li o livro, mas é muito bom. Eu sei, muito bom a história. E eu sei que eu acho que chegaram a fazer um seriado, se eu não me engano, mas eu não sei se é do Duna ou são dos filhos de Duna. Eu acho que tem eu acho que tem seriado. Os filhos de Duna, acho que não é o Duna, não. Chegou a passar no Duna só tem um filme, se eu não estou enganado. E o filme, quem tiver curiosidade de ver e tiver o Amazon Prime, ele está disponível lá no Amazon Prime. É o filme originalzão. Uma coisa, cara, eu tenho ótimas memórias desse filme que eu assisti ele inteiro com minha mãe, cara. E pra galera que tá aí curiosa, o filme é gigantesco, hein, gente? Mas vale muito a pena ver. São dois. Na época era a fita cassete, cara. Era uma coisa.
Desculpa, fita cassete. Era coisa, acho que, se não estou enganado, umas 3 fitas. E quando foi para DVD. Pois é, quando foi para DVD, foram 2 DVDs, se eu não estou enganado, mano. Caramba! Tão enorme que essa parada mas vale muito a pena, cara. É muito, muito maneiro. Bom, e a segunda dica que o Marquinho deu, e aí eu vou até exibir aqui a galera toda aqui, que é o seguinte: o Marquinho deu uma dica, que é o livro da Karen Soarelli, que é A Deusa no Labirinto. A Karen Soarelli é da editora Jambô, né? A editora Jambô só tem um material mega legal. A Jambô fez 20 anos recentemente ali. É líder aqui no Brasil, né, cara? Nessa parte de livros de fantasia, de autores nacionais, né, cara? Eu acho isso muito legal. Tem o Universo Tormenta, que é um negócio assim, mega gigante. Eu assisti uma palestra deles, cara, e eles começam a contar do Universo Tormenta, e a galera toda que já conhecia, porque eu era ignorante ali no meio da parada, mas a galera que conhecia, quando abriu perguntas ali, falei, cara, porra, a parada é um mundo de Star Wars, bicho. É um negócio que tem um monte... É sério, tem um universo ali com um monte de coisas, com a linha do tempo grande, e um monte de digamos assim, pedaços, né, desse universo que se conectam, né? E os livros, vários deles, você pode ler de forma independente. Lógico que se você conhecer o universo de Tormenta, você acaba aproveitando melhor aquela história, porque aquela história está conectada com outras histórias, né? Enfim, você entende a história, mas se você conectar, né, eu acho muito legal. E a dica que o Marquinhos deu, então, desse livro da Karen, cara, é o seguinte: eu acho que é muito propício a gente trazer isso para cá, mostrar que, mesmo que quando você está escrevendo fantasia, ou quando você está escrevendo ficção científica, ou mesmo uma ficção normal, normal, não que não sejam normais, né? Uma ficção ordinária. A ficção anormal. Mesmo quando você está escrevendo uma ficção ordinária, digamos assim, né? Para que serve a ficção? Eu estou deixando, inclusive, um cardzinho para um papo que a gente teve lá com os nossos amigos lá da Poemice e com o Mário Márcio e o Rafael Tati também. A ficção, ela serve, em especial essas ficções mais de fantasia ou de ficção científica, de tirar a gente dessa casca que a gente está, nossa, colocando a gente num outro universo, só que tratando de questões que nos são muito caras. Sim. Então, quando a gente tira disso, a gente começa a entender a coisa sob uma outra perspectiva, e aí quando você troca os nomes, trocando aqueles nomes por nomes que são do nosso cotidiano, você entende que aquilo dali traz uma reflexão muito legal, um conhecimento muito interessante. E esse livro é o seguinte: é uma história de opressão e de escravidão, onde elfas e humanas são escravizadas para um harém. E aí, nessa sociedade, tanto os senhores, quanto os servos, quanto os deuses, porque tem deuses nessa... Acho aquilo normal, aquilo tudo é muito normal, é uma coisa que está normalizada dentro daquela sociedade. Até o momento em que uma elfa resolve contestar aquilo. Então, o livro conta um pouco essa trajetória dela, e eu acho que é uma coisa muito bacana de você mostrar assim, o empoderamento, o respeito, né? O respeito numa sociedade onde você não deve admitir que pessoas sejam escravizadas, em especial por força de gênero, mulheres escravizadas para servir a um harém. Então, tem toda uma... E também é um livrinho, tá, né? Não é uma historinha. Eu estou resumindo o resumo do resumo aqui, mas é um livro, né? E aí, bom, como eu não tenho muito mais informações sobre o livro, né? Eu estou me baseando muito nas coisas que eu li, assim, sobre, né? O Diego, que conhece mais o mundo de Tormenta do que eu, tem mais algumas coisas para dizer. Diga lá. Esse negócio do Jambô, que é maravilhoso de pegar escritores brasileiros, né? Fazer edições de escritores brasileiros é maravilhoso. Sim. E qual é a coisa da Tormenta? É um mundo em que o esquisito é o normal. Então você ter um minotauro andando do lado de uma elfa, junto com um anão, o minotauro é o sábio, o anão é um barbeiro e por aí vai, sabe? O quanto mais esquisito, mais normal é. Entendeu? É mais ou menos... Esse é o conceito básico de Tormenta. E qual é o legal? Os livros, eles a ideia era uma base assim: os americanos têm Dungeons and Dragons, por que a gente não pode ter o nosso? Entendeu? Sim, então se Tormenta. Os livros, eles são
na minha concepção, um pouco baseada naquele universo dos Seus Anéis. Tipo, os caras andaram pelas ruínas de não sei o quê. E tipo assim, que ruínas são essas? Você vai saber que ruínas são essas se você ler os livros. Sim. Entendeu? Cada livro conta, né, um pedacinho daquilo. Conta uma parte da história daquele universo. Que foda. Então, é muito legal. Quanto mais livros você lê, na hora de você jogar, as suas referências para poder entender aquele mundo vão ser monstruosas. Entendeu? Maneiro. Cara, aí... E a Tormenta, que é o nome do universo, ela fica de segundo plano. Porque é basicamente uma nuvem, uma coisa que vem, uma tempestade, uma tormenta, que traz com ela escuridão, traz monstros, enlouquece as pessoas, traz várias coisas, entendeu? É uma coisa que vem. Bem Lovecraft isso, vamos dizer. Sim, exatamente. Eu ia falar, também lembra muito de Demon Souls, que é inspirado em Lovecraft. Mas é mais ou menos essa a ideia. E aí vê esses monstros, essas coisas, e existem os heróis que lutam para controlar aquilo ali, para aquilo não dominar o mundo. Mas esse mundo é tão rico, que a Tormenta fica de segundo plano. Porque tem tanta coisa para você explorar nesse mundo que não... Deixa eu te contar uma coisa que nesse evento que eu fui, e depois eu tive até a chance de conversar um pouquinho com o Guilherme, com a Karen lá, o que dentro da palestra, o outro cara da Jambô, que eu esqueci o nome dele agora, me perdoe, o que ele estava falando é uma coisa muito interessante, que quando começou a se escrever as histórias de Tormenta, né, você tem umas linhas guias lá que você passa para o autor. Tem um autor, cada autor é independente para escrever a sua história. Tem umas linhas guias ali só para que ele não escreva coisas que entrem em conflito com outras que já foram escritas, porque o universo é um só. Mas ele diz o seguinte, no início, quando estava escrevendo, aí tinha lá um lugar que tinha umas ruínas de um panteão. Só que essa ruína de panteão, naquela história, era só um cenário, que o primeiro autor escreveu isso. Só que na medida que a coisa foi crescendo, eles falaram assim, pô, tem que escrever uma história para aquilo lá. Entendeu? Aquilo dali que era só um cenário, como isso tudo é um universo, a gente precisa que tudo que você cita ali dentro tem que ter uma história, tem que ter não pode ser uma coisa do nada e tal. E Sim. Aí essa coisa mexe. Agora você imagina uma história que está sendo escrita por várias mãos há 20 anos. Então eles construíram um universo muito bacana, e esse universo ainda tem um RPG que roda ali por cima, que dá a possibilidade de você interagir com aquele mundo. Então é uma coisa maravilhosa. Bicho, a Jambô, assim, não é muito... Vocês me conhecem, sabem que fantasia e RPG não são a minha praia, mas eu admiro demais, bicho, a forma como eles construíram isso, né? O quanto eles conseguiram desenvolver, eu achei isso maravilhoso, cara. Maravilhoso. A gente te perdoa, Fê. Amém. Obrigado. Ele ainda vai gostar dele. Eu vou fazer um pergunta dele. Não dá pra ser fera em tudo, né? Não dá pra ser Exato, não dá. Eu que não sei nada, né? Tem que ter feito. Cláudio, aproveita aí, cara. Manda você aí as suas 2 dicas aí, velho. Beleza. Então, eu ia falar numa certa ordem, mas eu queria pegar o gancho do protagonismo feminino, que foi muito colocado aqui em diversos livros. Uhum. E eu queria, na verdade, colocar... O que eu tô lendo é uma graphic novel, né, que, enfim, tá aqui na minha mão, da Anne de Green Gables, né? Anne de Green Gables, né, tem um livro, enfim, na verdade é uma série escrita por uma autora canadense, né, acho que é Mary Montgomery, né, se não me engano. Isso, ela mesma. Isso. E, assim, basicamente a história, né, se passa no século XIX, né, numa cidade bem pequena no Canadá, né, a cidade, se não me engano, é fictícia, mas o nome é baseado numa cidade real. Uhum. E, né, basicamente é o seguinte, você tem um casal, irmãos fazendeiros, e eles estão querendo adotar, né, um rapaz para ajudar eles na fazenda, né, que eles, enfim, estão passando ali uma situação, né, que eles precisam, né, de ter uma mão de obra, vamos dizer assim, alguém para dar uma força. Uhum. Só que, por conta de uma falha, né, um erro de comunicação, né, seja o que for dado do orfanato, ao invés deles adotarem um filho, eles adotam uma menina. Uma menina, acho que tem 11 anos de idade. Isso. Sabe? Uma ruivinha, né? O nome dela é Annie, né? O N com E no final, isso é importante para depois. Ressaltar assim.
E assim, ela, cara, é uma pessoa, é uma criança extremamente criativa, extremamente imaginativa, sabe? Ela, no orfanato, ela sempre conseguia, de alguma forma, ler muito. Então, ela, assim, uma menina super inteligente e imaginativa, ela, assim, fantasiava as coisas. E aí, no começo, né, isso gerou um choque muito grande, porque, caramba, eles estavam querendo, poxa, alguém forte, alguém que pudesse fazer as coisas, né, da fazenda. Só que, assim, eles começaram, né, a se apaixonar pela menina, basicamente. Porque, sabe, ela é muito cativante, entendeu? Ela é envolvente. E aí depois tem toda uma relação carismática. Tem uma relação dela depois com as outras pessoas da cidade, que no começo tem muito preconceito, justamente por ela ser adotada, né? Então, assim... Pra ser ruiva também. Pra ser ruiva, pra ser adotada, né? Então tem esse preconceito, né? Que é uma coisa muito clássica, né? De uma sociedade, uma cidade pequena no século XIX, que tinha uma coisa muito religiosa, estrita, muito... Super provinciano. Super provinciano, exatamente. Só um parênteses aqui, as crianças... também naquela época não eram consideradas como são consideradas hoje, né? Quando a infância não era vista como a criança era quase que assim, tipo, ou era um mini adulto se tivesse determinada idade, ou então era alguma coisa que não tinha o seu respeito nem mundo próprio, né, que se tinha hoje. Então você imagina como é que é uma criança e mulher ainda, numa sociedade onde as mulheres também eram mega relegadas a segundo plano, né, não tinham voz ativa e tal, né? Exatamente. Na história, né, ela explora muito isso. Na verdade, assim, esse graphic novel, né, esses quadrinhos, assim, tem uns traços até bem bonitinhos, enfim, talvez não dê pra ver aqui, mas é bem fofinho. Dá pra ver um pouquinho. Ele é adaptado por Mariah Marsden, ilustrado por Brenna Tumler. Então, assim, é um quadrinho bem interessante. Né? Eu sei que nos livros normais, eu sei que tem vários livros, conta até a história já dela adulta, né, da personagem principal e tudo. E, na verdade, eu comecei, né, eu fiquei curioso de adquirir esse livro e ler por conta da série, né, que tem na Netflix, o Annie with an E, que é uma série apaixonante, né, enfim, segue essa linha do que eu falei. E aí é uma série que aborda, como o Fernando falou, essa questão, né, do feminino, das crianças dentro dessa sociedade, né, que carrega elementos do passado, mas ao mesmo tempo essa menina, ela traz ali um elemento de tentativa de transformação. Ele discute outros aspectos, como o próprio aspectos também, por exemplo, dos indígenas, porque, né, você tem ali uma época crítica pesada pra caramba. Então, assim, eu acho uma história fantástica e eu tô gostando, né, de ler, assim, o quadrinho. Fala aí, Elô. Não, termina a sua fala, cara, desculpa. Não, só falando assim que, no caso, eu acabo, assim, eu gosto muito de ver séries e filmes, né, e aí quando uma coisa me chama muita atenção, né, eu falei, caramba, deixa eu olhar o livro, enfim, a origem pra ver se tem até mais elementos, né, e, cara, tá bem interessante. Fala aí, Elô. Fernando, me põe na cara da parada aí que eu tenho um recado aí pra Netflix. Netflix, compra os direitos da série e começa a fazer a próxima temporada. A BBC parou de fazer essa parada por um motivo muito estúpido. Compra essa parada e volta a fazer, porque essa série é linda e já passou de milhões de pessoas pedindo pra essa série voltar, cara. É uma das maiores petições de série já, acho que na história, cara. Então, por favor, pague essa parada aí. Então é o seguinte, depois você vai me passar o link dessa petição, nós vamos deixar aqui na descrição. Moleza. A petição aí para a galera poder engrossar mais ainda o caldo aí. Moleza. Para de fazer Lúcifer. Vai. Diego falou uma parada ali que... Não, que parece que a empresa não quer vender para Netflix, não tem um parada aberta. Pois é! Eles estão num papo assim, a BBC tá sendo mó babaca, velho. Tá sendo infantil, a BBC tá sendo infantil. Pois é! BBC babaca! Sabe aquele... Aí vai ter um grande hater aqui. Caralho, essa foi... Não foi foda. Cara, ele veio na hora, na moral, veio agora aqui.
Sabe aquele cara que, tipo assim, é dono da bola de futebol, aí tá jogando futebol, levou um gol e falou, não quero mais brincar, pegou a bola e foi embora? Exato. É a bebê. Exato. Não empresta a bola e não deixa os outros jogarem. Exatamente. Acabou o jogo, pegou a bola e foi embora. É a Exato. BBC. Tá sendo assim, entendeu? Pronto, meu protesto era isso. Cláudio. Pode continuar, Cláudio. Continua. Beleza, então, né, dito tudo isso, né, o meu segundo livro, cara, na verdade, meu segundo livro poderia ser um dos milhões de livros que eu tô lendo sobre Deep Learning, sobre inteligência artificial. É o Norman aí. É o nosso cientista aí, né, cara? Tô brincando, porque eu tava até falando com o Fernando antes, né, que, assim, eu tenho lido muitas coisas dentro da minha área, naturalmente, né, assim, enfim, doutorado, né, bem com a chibata nas minhas costas, né, mas, assim, eu tentei separar uma obra que tenha relação, mas que, enfim, seja uma obra aberta para o público geral, né, não seja algo muito específico, que é um livro escrito por um Nobel na área de economia, se não me engano, chamado Daniel Kahneman. O nome do livro é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Né? Ele é um livro que foi escrito... Ah, caraca, eu falei na minha... Não tô lembrando o ano exato. Mas, enfim, foi nessa... 2000 alguma coisa... Enfim, bota depois aí. Bota o ano aqui, assim, né? Coisa. E a ideia dele é o seguinte, né? Enfim, esse, como eu falei, né? Ele é um economista que tem uma pós-graduação na área de psicologia. E ele, assim, dedicou a vida dele... Ele tá vivo até hoje, mas dedicou a vida dele para estudar a influência, né, do comportamento humano em tomar decisões, né? Ou seja, como que a gente se deixa levar, sei lá, por viés, se deixa levar, às vezes, por impressões assim, iniciais, por exemplo, por que, sei lá, a Black Friday, por exemplo, fica super em voga, sendo que muitos das empresas aproveitam isso para aumentar o preço imediatamente antes, né? O dobro como é que é? A metade do dobro, né? Sim. Então, essas coisas assim, né? Por que é melhor você, sei lá, aumentar o preço e vender uma promoção do que você só colocar o preço original ali, né? Então, tudo isso, né? Na verdade, ele tenta discutir ao longo do livro que, assim, de uma maneira bem simplificada, você tem dois mecanismos, né, no cérebro humano, que é um sistema que eles chamam de sistema 1, que é basicamente um sistema associado às sensações, ou seja, a coisa bem rápida, né? Os reflexos e tudo mais. E você tem um sistema 2, que é a parte cognitiva mais lenta, né, que demanda realmente um esforço muito grande, você pode fazer uma conta complexa. E aí ele, então, assim, vai discutindo ao longo do livro como que esses dois sistemas estão associados a todos os viés que a gente tem, viés de confirmação, o viés de ancoragem, né? Então a gente... né, ver tipo assim, a gente tende a aceitar, né, a primeira informação que vem à nossa mente, né, tipo, antes de, enfim, tomar uma decisão, né, o de confirmação é aquele viés, né, de você, assim, aceitar a informação que confirma o que você pensa, né? Sim, sim. E eu achei bem interessante, né, esse livro, primeiro porque, assim, como ele tem uma relação com essa parte de psicologia, de tomada de decisão, né, então ele tem, de uma certa forma, uma relação com a minha área de atuação, né, que é de inteligência artificial. Na verdade, eu achei esse livro, eu comprei no Kindle, eu comecei a ver esse livro por conta da recomendação de um especialista na área, né, tipo, um cara que falou, assim, uma palestra que eu assisti no YouTube, falou desse livro, né, que ele é muito interessante para entender um pouco como é que o ser humano se comporta, como o ser humano funciona, e que isso acaba sendo interessante para quem está estudando inteligência artificial, né, porque a gente, né, a ideia dela é você tentar justamente compreender e, de uma certa forma, emular ou, enfim, se inspirar. O estudo da inteligência artificial, ele se baseia muito na inteligência natural para tentar fazer esse paralelo e esse desenvolvimento, né? Então, se você compreender os processos, aí você tende a ser mais, pelo menos você tem um caminho a traçar para tentar fazer uma emulação disso no ambiente artificial, não é isso? É isso daí, exatamente. E aí, isso é muito importante. Então, assim, entender, por exemplo, como que funciona
o mecanismo de recompensa para a gente, que é uma coisa que, inclusive, é muito usado dentro da inteligência artificial, né? Ou seja, como você mover a inteligência artificial com mecanismos de recompensa e punição, que, enfim, é um mecanismo tradicional, clássico, até, assim, relativamente antigo dentro da psicologia, por exemplo, né? Como lá, eles chamam lá os behavioristas, comportamentalistas. Sim. Mas aí, como você vai desenvolvendo isso, mas assim, de uma maneira bem ampla, né? Eu acho, assim, eu estou gostando muito da leitura desse livro, né? É um livro que pode ser lido por uma pessoa de fora da minha área, sem dúvida. Eu acho que alguém com uma bagagem na área de humanidades até vai ter uma experiência muito bacana, porque vai enxergar, né, sobre essa ótica de alguém que tenta ali, né, busca, assim, explicar certas coisas de maneira biológica, explicar de maneira psicológica, de maneira sociológica. Então ele tenta fazer essa coisa holística, vamos dizer assim, né? Tipo, não ficar preso, tudo se comporta porque o cérebro tá ali dominando tudo, não é só isso, entendeu? Tem toda a influência, né, do meio, influência das suas próprias convicções, etc. E eu acho que é uma obra que vale a pena, pelo menos assim, sei lá, se dar uma conferida, eu acho que tem muitos elogios sendo feitos a essa obra. Então, eu posso estar certamente também sendo parte dessa galera que está elogiando. Legal. Pô, sabendo que é para nós aqui, para os normais aqui, entendeu? Para os caras que são, né, os mortais aqui, não precisa ser o... Não é uma obra técnica, não é. Então, deixa eu dar as minhas dicas aqui. A primeira dica que eu queria dar, só quero contar uma coisa muito rapidinha. Tem um podcast que eu ouço, já faz bastante tempo, que chama-se Lado B do Rio. E o Lado B do Rio é um podcast assim, muito legal. Os caras, hoje eles fazem um formato um pouquinho diferente, assim, mais numa pegada noticiosa, porque a gente está bombardeado assim, de notícias ruins o tempo todo, então precisa de ter alguém que, né, faça essa curadoria e ao mesmo tempo uma crítica em cima, assim, tal. Mas teve uma época que eles faziam muito entrevista, né, e tal. E aí, pô, tô sempre acompanhando, os papos muito bons e tal. Aí, de repente, um dia, dei play ali e falei assim, hoje nós vamos receber aqui o pastor Henrique Vieira. Eu falei, fudeu, esses caras fumaram alguma coisa estragada, velho. Né? Sei lá, tem alguma coisa... E aí, cara, que tombo imenso que eu levei. Por quê? Porque a gente, nesse mundo polarizado que a gente está vivendo, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se transformar naquilo que a gente critica. Exato. É verdade. Generalizar as coisas, de achar que tudo que está sob determinado rótulo é bom ou é ruim, né? Poder compreender as coisas assim, de uma forma mais crítica mesmo, crítica e autocrítica, né? E é o seguinte, cara, o pastor Henrique Vieira é um cara que quando eu acabei de escutar o podcast, eu falei, bicho, que preconceituoso burro que eu sou pra caralho. Porra, bicho, eu tenho que compreender o seguinte, cara, vamos entender quem é o cara, não é? Uma pessoa fantástica, um cara que, dentro do discurso dele, ele fala do respeito à comunidade LGBT, fala do respeito à mulher, a pautas que você não vê vindo da boca de evangélicos de determinado setor. Em determinado momento, o cara lá, um dos apresentadores do podcast perguntou para ele assim, vem cá, mas a gente quando pensa em evangélico, a gente pensa numa pauta XYZ, num determinado viés XYZ e tal. Ele falou assim, cara, esses caras são parte de uma facção ali que tem dinheiro para ter televisão, que tem dinheiro para ter mídia. É uma máfia. E nós somos uma comunidade diversa, com diversos tipos de pensamento. Só que é o seguinte, as pessoas, de repente, mais progressistas não estão ligadas a esse pessoal que tem uma mídia grande. Aí a imagem que passa é que aquilo é um bloco único de gente que pensa daquele jeito. E, bicho, aí esse cara... Comecei a seguir ele, comecei a me interessar pelo que ele diz, porque ele é um cara muito inteligente. E aí ele lançou um livro, então é um livro que eu estou indicando, que é O Amor como Revolução. Que é um livro lindo, Eu dei esse livro de presente para minha irmã, e aí eu acabei comprando ele também em e-book.
porque ela estava encantada pelo livro. Eu achei que ela ia se encantar, porque eu estava doido para ler, mas eu comprei para dar de presente para ela e tal. E ele faz muito isso, de pegar e levantar questões, por exemplo, do ódio que a gente está tendo muito forte dentro da sociedade, de coisas que são... dessa questão de você poder entender os outros, porque existe uma coisa de o cara chamar de irmão só quem frequenta a mesma congregação dele. E a gente tem que, se for pensar pelo aspecto da fraternidade humana, irmão é qualquer pessoa, de qualquer lugar. Então, nesse sentido, você tem que pensar no sentido de respeito, no sentido de construção de diálogos, de pontes. Cara, o livro é lindo, é lindo, é lindo. Ele não deixa de ser crítico com o que tem que ser crítico, mas, ao mesmo tempo, ele traz uma abordagem muito bonita, né? De como você deve combater a escuridão com luz, com conhecimento, com diálogo, né? Eu acho maravilhoso esse livro. Então, assim, sonho aqui de ter o pastor Henrique Vieira aqui batendo um papo com a gente, porque ele é um cara maravilhoso. Só que é o seguinte, eu nem me atrevi ainda a convidá-lo, porque ele participa de 5, 6 lives por semana. Então, pô, cara, o cara tem uma agenda mega, né? Eu não penso até que, de repente, uma hora ou outra a gente chama ele aqui e tal, mas nem sei se vai ser possível, mas é uma coisa que eu gostaria muito, porque ele é um cara que ensina muito, ele é um cara que tem uma visão assim, muito ímpar e muito admirável, né? E quebra dentro da gente essa coisa da gente se pegar pelo título, né? Pastor Henrique Vieira, você fala, pô, ferrou. Não, o cara é muito, muito legal. E o outro livro que eu quero indicar é o seguinte: no ano passado a gente teve a triste notícia da morte do Ricardo Boechat. Foi um negócio que pegou a gente assim no contrapé, né? Porque ele é um cara que eu admirava muita coisa. O Boechat, eu fui casado 13 anos com uma jornalista. E aí, quando você é casado com uma jornalista, a jornalista, quando começa às 7 horas, de manhã cedo ela já liga a rádio de notícia, e de noite ela vai lá assistir o telejornal local de um, o telejornal local de outro, depois o telejornal nacional de um, o telejornal nacional do outro, e se acaba... Só que o Boechat, ele é um cara que, quando ele estava principalmente no rádio, que o rádio permite mais essa informalidade, parece que você está conversando com o cara. Ele aproximava o ouvinte dele. E aí, quando eu soube da morte dele, que era um cara, além de ser muito... ele era um cara muito combativo. Quando ele morreu, aí veio à tona algumas histórias, né? Por exemplo, da esposa dele não saber que o gerente do banco tinha lá uma lista de coisas que ele fazia de doação para um, para o outro, pagava colégio para um, pagava plano de saúde para o outro, de pessoas às vezes que ele nem conhecia. E era um cara ateu, que era mais cristão do que 90% dos cristãos que você vê aí propagando que bota a camisa Jesus e tal coisa, e fica querendo foder o pobre, né, cortar benefício, cacete a quatro. Exato, acima de todos, né? E aí, cara, o Eduardo Barão, que é um dos caras da Band News FM, junto com o Pablo Fernandes, que também escreveram um livro contando causos da experiência que eles tiveram de convivência com o Boechat nesse período. Então não é uma biografia que conta a história toda do Boechat, mas conta causos, conta histórias e tal. E eu tive a alegria de escutar o livro, em vez de ler, que na época eu era assinante do YouBook, e quem narrou o livro foi o próprio Eduardo Barão. Só que, em determinado momento, ele conta uma história. E eu chorei o livro inteiro, assim, porque são histórias maravilhosas, assim, e você se lembrar que aquele cara já não está aqui com a gente. Cara, eu me emocionei demais. Bicho, eu chorei muito escutando o livro. Eu acredito que se lesse também choraria muito. Uhum. Aliás, eu não sei se eu falei, Eu Sou o Ricardo Boechat, o nome do livro. E no finalzinho, escutando o livro, tem uma hora que ele conta uma história do Boechat, depois ele conta uma história da mãe do Boechat. Bicho, solta o áudio original da parada, velho. Caralho, que maneiro. Puta, eu chorei horrores, mas sabe aquele choro... The feels. Aquele choro que você tá chorando porque aquilo te tira dentro de você
te toca de uma forma muito... Mas acabei de ler e falei assim, puta que pariu, que cara, bicho. Que obra. Que ser humano, velho, que ser humano, com todos os defeitos que tinha, mas era um ser humano, porra, cara bom, bicho, o cara bom, é o cara que você fala assim, porra, cara, tanto merdão pra ir embora, né? Vai logo esse cara aqui e tal. E foi uma coisa assim, muito triste, né? Mas, muito porra, triste, legal. né, cara? E assim, então, eu penso assim, cara, que esse livro me enriquece muito porque ele me traz um monte de outras informações que eu já conhecia pela convivência, digamos assim, de ouvir o Boechat, mas aí você vê de pessoas que lidavam com ele o dia a dia. Nossa, eu me lembro o seguinte, no dia que o Boechat morreu, o Jornal da Band, o final do Jornal da Band, apareceram as praças do Rio, de São Paulo, de Brasília, de Salvador, todo mundo aplaudindo, velho. Sabe? Porra, que maneiro. Porra. Bicho, tô emocionado aqui de falar, porque assim, é um livro que eu recomendo muito para quem conhecia o Ricardo Boechat e para quem não teve a oportunidade de conhecê-lo, porque era um ser humano admirável. Então, Ele era foda mesmo, cara. Porra, ele era foda, cara. Então, isso aí foram as minhas 2 dicas, assim. E aí, galera, lembrando que todos os livros que nós estamos indicando, aqui embaixo tem os links ali, para você ler a sinopse e tal. Compra onde você quiser. Se quiser comprar através do link da gente, a gente agradece. Se quiser comprar por outro lugar, porque às vezes você encontra num sebo, num preço legal. Às vezes você quer prestigiar aquela livraria também, que não é aquela livraria zona grandona lá e tal. Beleza. Também apoiamos isso, porque não é só de dinheiro que a gente vive de também, né, pensar que a divisão das coisas é o melhor para a gente também construir, né, um futuro melhor aí. E a gente hoje está dividindo, então, essas experiências da gente aí, dos livros que a gente tem lido. Foi um parto para fazer essa curadoria de 2 livros só, porque assim, eu estou lendo pra caceta, mas em outras oportunidades a gente fala de outros livros assim, muito legais aí que a gente está ouvindo. Beleza? Então, agora vamos para as considerações finais aí, Cláudio. Então, bem, primeiramente, pô, eu acho que é um momento muito importante, muito peculiar esse que nós estamos vivenciando, né, da quarentena, da pandemia. Tem também, né, essa problemática toda associada a como, né, que as pessoas estão se comportando frente à pandemia, né? Infelizmente, isso não é a parte boa, né, do que a gente está trazendo aqui, mas eu acho super importante a gente estar aproveitando essa oportunidade, né, e assim, para, enfim, ter um pouco mais desse contato conosco, né, enfim, desse autoconhecimento. E eu acho que os livros, eles são uma forma muito interessante de você, claro, né, você conhecer, né, o autor, né, você conhecer a história, você se envolver e você também explorar dentro de você mesmo, né, uma riqueza maior do seu conhecimento, você fazer, né, leituras, fazer interpretações, fazer discussões sobre o que você está lendo. E então, assim, para mim, sabe, tá sendo uma experiência muito particular. Como eu falei, né, tô lendo muita coisa da minha área, que também está sendo muito positivo, né, em termos de produtividade, etc. Mas, ao mesmo tempo, também está sendo muito legal poder tirar um tempinho e ler essas coisas um pouco fora, né, do eixo acadêmico. E as recomendações colocadas aqui, certamente, também, pô, são coisas assim que eu gostaria de ter tempo para poder ler cada uma dessas coisas com muito carinho. Eu prometo que quando eu desenvolver alguma tecnologia bizarra, eu criarei eu acho que, mas enfim, eu estou bem satisfeito, assim, tá podendo ter um pouco mais esse contato com os livros, etc. Beleza. Diegão, conta pra gente aí quando é que vai ter vídeo novo naquele canal teu lá. Eu estou planejando uma coisa. Não é uma dica, é um canal até conhecido de um. Eu não vou lembrar o nome do cara agora. É um cara que mora em Nova York. O nome dele é muito difícil. Se o meu nome é difícil, o nome é difícil do cara bate me Caraca! Mas o cara, ele é um cineasta que tem um canal no YouTube. Então, o tipo de linguagem que ele usa no canal é muito bom.
E eu tô tentando estudar o que ele tá fazendo, porque eu quero botar um pouco disso no meu canal. Bacana. Entendeu? Ah, legal. Então, fica aí uma programa no meu canal, ele vai virar uma espécie de quadrinho. Eu vou botar que maneiro. linguagem, eu estou estudando linguagem de quadrinho para fazer no canal. Legal. Então, Porra do caralho. vai ter coisa vindo aí. Estou estudando pra cacete essa palavra para poder conseguir o seu canal muito bacana. Porque o canal acabou estreando, mas ele estreou de um jeito assim. Eu tentei ser espontâneo, sabe? Com a coisa. Mas foi muito bom, a estreia foi muito Ficou boa. legal, ficou engraçado pra caralho. Então, eu tô estudando para poder fazer um canal melhor, na verdade. A verdade é essa, tô estudando para isso. Galera, aqui na descrição a gente está deixando o link aí pro canal para você conhecer lá. Tem um vídeo apenas ali, mas já se inscreve ali porque tá vendo coisa boa aí, galera. Por favor. Eu tenho duas dicas interessantes para dar, na verdade. Uma é porque nessa pandemia a gente está buscando coisas novas para fazer, tentando encher a cabeça e tal. E eu percebi que tem muita gente que está tentando aprender a cozinhar. Muita gente. Então, a minha dica foi onde eu aprendi a cozinhar. Porque hoje eu cozinho bem pra cacete. Eu tenho segurança de dizer isso. E eu comecei aprendendo num curso do Gordon Ramsay que tem online de graça. Ele ensina tudo, desde como você segura a faca, como cortar uma cebola, até fazer pratos elaborados. Tipo, tudo. De graça no YouTube. Que maneiro. Então, se você quer aprender a cozinhar, a melhor dica para aprender a cozinhar é começar por ali. Entendeu? Beleza. E a segunda dica? A segunda dica que eu vou dar é também uma coisa um pouco mais famosa, assim, que é um vídeo que saiu agora do Anderson Gaveta. Tá, que susto. Do Gaveta. Que é sobre burnout. Que é um vídeo que ele comenta sobre a saúde mental. Que maneiro. É sempre de um jeito bem humorado e tal, mas vale muito a pena assistir. Uma amiga minha tinha me recomendado, eu já assisto os vídeos dele, mas esse vídeo em particular vale a pena você comentar. Eu geralmente não gosto de comentar quando a pessoa já é famosa, porque a pessoa não precisa. Mas é legal. É legal trazer essa informação. Esse vídeo vale muito a pena assistir. Não vou falar nenhum spoiler, mas vale a pena. Fala, Cláudio. Fala, Cláudio. Aproveitando, enfim, eu acabei falando um pouco sobre essa questão de autoconhecimento, mas eu não dei uma dica especificamente. Pegando um pouco nesse gancho do que o Diogo falou, especialmente a parte de saúde mental, para mim, pelo menos, uma coisa que tem me ajudado a ter um pouco de paz, até um pouco de foco, enfim, ainda mais nessa situação nossa atual, bem, primeiramente música, né? Mas música por si só sempre me traz um certo tipo de paz. Mas nos últimos tempos eu tenho me tocado muito por músicas mais ambiente, instrumentais, né? Eu tô muito, muito fã de bandas eletrônicas, de bandas, né, até tipo de jazz, fusion. Uma que eu amo é a Cassiopeia, por exemplo, uma banda japonesa fantástica. Que tocava a abertura do Ultraman original da década de 70. Velho pra caralho, pode crer, velho. Porra, os caras são foda, velho. Isso. Mas, porra, eu tô apaixonado por esse tipo de banda. E mais uma coisa que, assim, pegando até o tema de leitura, né, pra assim, ter mais foco, etc., uma coisa que eu estou escutando direto, enquanto eu leio ou estudo, é o que eles chamam de lo-fi beats. Lo-fi. Lo-fi, beleza, obrigado. Lo-fi hip-hop. Que, na verdade, lo-fi, né, é um gênero musical que eu acho que é década de 80, que era justamente baseado nessa coisa, né, de baixa qualidade, equipamentos ali bem amadores. E aí, acho que no ano passado teve um boom de você pegar músicas, assim, claro, pode ser música de jogo, músicas, assim, reais. Tudo virou lo-fi. Exatamente, você tipo, abaixa, você gera uma coisa no ambiente meio assim, sério? Baixa qualidade ali e tal. Só que as batidas, cara, pelo menos pra mim funcionam muito, assim, sabe? De você, cara, gera tipo, uma concentração, um foco ali, parece que te desliga do mundo externo. E você fica... se por acaso eu digitar no Spotify Lo-Fi, e tem playlist de Lo-Fi? Tem várias playlists. Tem uma super clássica, que é o que o Diego falou, Lo-Fi, Hip Hop Beats, né, que é o clássico. Isso. Mas no YouTube tem várias Lo-Fis de música de jogos, de Zelda, Pokémon, Chrono Trigger... Metroid, que assim... Não conheci, tô ficando velho, cara, não conheci. Pode pesquisar. E, assim...
sei lá, enfim, quem tiver essa experiência, quiser comentar aqui, dizendo, não, pô, pra mim também é muito legal, ou pra mim não é tão bom porque eu tenho déficit de atenção e eu fico prestando atenção na música, também é uma questão. Pra mim funciona pra caramba. Eu consigo ler ouvindo o Iron Maiden, desde que aquilo que eu esteja lendo não esteja no mesmo idioma que eu estou escutando. Então, se eu estiver escutando música brasileira e lendo português, ferrou. Aí não dá. É foda. Mas eu consigo boto música das minhas playlists ali, tal coisa, e vou lendo de boa. Eu não consigo fazer isso. A música sempre me atrapalhou, mas o lo-fi eu consigo. Eu acho que ele é tão galerinha assim que funciona. Fica a dica aí. Faz sentido. Heloísa Michalski. Então, o Cláudio, ele leu meus pensamentos porque ele é um camarada muito evoluído. ele passou toda tecnologia. Pois é, Diego acertou aí na mocha, cara. Bom, mas, zonas à parte, eu ia recomendar algo bem parecido com o Cláudio, cara. Nessa quarentena, o que tá me deixando muito são leitura, que eu, inclusive, tava com um puta bloqueio, eu finalmente consegui voltar a ler, eu tô muito feliz com isso, inclusive até o curso do Rafa Otávio e do Mário Márcio me ajudaram pra caramba nisso, eu tô mega feliz. A leitura, eu acho que é uma parada que tá ajudando muito a gente a manter a nossa cabeça sã, até quando a gente tá lendo uma parada tipo da Úrsula, né, cara, que é uma ficção científica que parece estar esbarrando com a realidade, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um negócio que faz a gente justamente, né, entrar em contato com várias coisas da gente, né, cara? E eu acho que uma coisa também que tá me ajudando muito é música também. Só que, no caso, em vez de citar o lo-fi, eu vou citar trilhas sonoras, cara. Fernando sabe da minha última aquisição aí, que foi a trilha sonora maravilhosa do Final Fantasy VII Remake, que, cara... Puta que pariu! Cara, eu já sou um paga-pau do caceta de trilha sonora, especialmente dos jogos do Final Fantasy. O Persona também é uma trilha que eu tô andando apaixonado aqui, tem até o bonequinho do Mona aqui no cantinho. Eu sou apaixonado em Persona, cara, e assim, tá fazendo parte do meu dia a dia aqui dentro de casa, intervalos de aula, na hora que eu tô lendo. Eu também, como o Fernando, consigo ler com música, cara, de qualquer estilo, exceto... Basta não ser música no idioma que eu tô lendo, senão... Embora, cara, que eu leio em inglês e escuto música em inglês, não dá treta, não. Agora, no português, isso atrapalha, não sei porquê. Vai entender. Mas, cara, eu recomendo muito aí, galera, escutar a trilha sonora de filmes, jogos, porque tem muita coisa maneira... E às vezes fica assim meio no despercebido, assim, cara, porque a gente às vezes tá ali jogando, assistindo o filme e aquela coisa dá muita emoção, cara. Se não tivesse aquela música acompanhando aquela, como é que é a palavra? Aquela cena, aquele momento, a gente às vezes não ia sentir aquela energia que a gente sente. Eu acho que a música, complementando o filme e complementando os nossos momentos do dia a dia, acho que faz o tempero foda, cara. E é justamente uma coisa que eu adoro fazer, que o Cláudio e Fê citaram aí, é leitura com música, cara. É muito legal, cara. E eu tento, às vezes, encaixar uma coisa com o que eu tô lendo. E aí, às vezes, quando casa, cara, é muito maneiro. É muito maneiro, cara. Vou comentar. Minha namorada fica sacaneando, porque desde que eu comecei a descobrir a coisa música, né, pra ter a paz... Eu lavo louça, faço tarefas de casa. Cara, eu tava ouvindo trilha sonora do Chrono Trigger, ouvindo Yellow Magic Orchestra, só umas coisas assim. Essa quarentena eu voltei a meditar, né? Eu tô um tempo, eu voltei a meditar agora. E você falou da trilha sonora, eu tô tentando segurar pra não rir aqui. Porque eu tô botando pra meditar a música do Hadouken Demi, do Ryu, aquela que ele fica... girando a mão, tá ligado? Eu ponho lá meia hora nessa música e fico meditando com essa música. Caralho, avisa, cara, eu tô bebendo água. Então, a música é maravilhosa. Falando em meditação, o David Lynch, que a gente citou aqui, que foi o cara que dirigiu a primeira adaptação de Duna para o cinema, David Lynch é um evangelista, digamos assim, da meditação. Ele viaja os países. Teve até uma época que é o seguinte, porque ele é diretor de filmes e diretor de peças publicitárias também, né? Teve uma época que ele estava rodando o mundo, divulgando a meditação. Olha que coisa legal. Eu lembro disso. Ele teve no Brasil, inclusive, não foi? Teve no Brasil, na época que o Jô tinha o programa, ele deu entrevista no Jô falando de meditação, não de cinema. Sim. Muito interessante.
Bom, galera, então, ó, vocês deram as dicas de vocês. A minha dica é o seguinte: o que está me segurando nessa quarentena é poder fazer esse conteúdo legal, encontrar com vocês. E isso aqui, para mim, é a minha Tá terapia. ajudando pra caramba também, cara. Tá É a ajudando minha pra caramba. terapia. É o momento onde eu posso falar das coisas que eu estou pensando. É o momento que a gente pode marretar, que a gente gosta de marretar e precisa marretar. E é o momento que a gente fala das coisas positivas também, que são as coisas que trazem energia e conhecimento para a gente se fortalecer e passar por esse momento difícil que a gente está passando aí. Eu queria agradecer demais a presença de vocês aí, dizer para a galera o seguinte: se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal do Heloísio, se inscreva no canal do Diego e Cláudio, crie um canal, pelo amor de Deus, para eu poder dizer para a galera Por se inscrever no canal. Por favor. Entendeu? E agradecer demais aí o tempo e a presença de vocês aqui, sempre uma alegria muito grande, e a gente se vê no próximo Podcaverna. Valeu, galera! É isso aí! Valeu, galera! Pensei aqui pra zoar, que eu falo o seguinte: pô, o Cláudio podia criar um canal de ciência e explicar a ciência. Aí eu fiquei pensando, não, pô, podia ser cientologia, não, É que é? Não, cara, aí não, caralho. cientologia, não.